E aí agora eu tenho uma pergunta e eu acho que ela é desafiadora e ela é extremamente importante para todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. Como é que funciona o plano de Disaster Recovery? Né? Como é que isso funciona? Como é que isso se comunica, se conversa na infraestrutura e na camada de aplicação? Né? A gente sabe que o Disaster Recovery é utilizado aí para ambientes de alta performance e completa segurança desses dados. Né? Então, como é que isso funciona para prover exatamente a segurança desse dado? Caso um cluster falhar, alguma coisa muito grave acontecer, né? E o ambiente continuar resiliente, continuar no ar, né? Funcionando e obviamente com os monitoramentos ativos, né? Para que isso seja tomado alguma ação, mas que o ambiente e o cliente não tenha essa perda desse dado perante essa falha, né? E aí, como é que funciona isso utilizando o DR, né? Que é o Disaster Recovery? Legal, Alexandre. Isso eu acho que é muito interessante, porque não só falando... Eu vou pegar aqui já como oportunidade, né? Isso é um tema que abrange... muito mais além do que CEF, do que Software Defined Storage, né? Que isso dentro de uma empresa tem que ser estabelecido o RPO, né? Dentro de uma política de DRP e o RTO, né? Que é o tempo e o ponto, né? E quanto tempo isso você pode ficar fora, né? Qual é o ponto, o point disso? O que eu posso perder, né? Dentro da elaboração de um plano de Disaster Recovery, eu vejo isso, né? Da mesma forma que tem a segmentação ou as camadas diferentes, que é a infraestrutura, que é digamos assim, o alicerce, né, de tudo isso, e o Disaster Recovery a nível de aplicação, né? A nível de infraestrutura, nós temos a capacidade de replicar serviços ao nível de... Eu vou começar pelo mais baixo nível, do sistema de arquivos, digamos assim, da barriga de armazenamento dessa infraestrutura, né? Pode ser hoje, falar um pouquinho de soluções que a gente está no nosso dia a dia, que a gente faz muito. Você pode replicar dados usando Ceph com RBD Mirror, né? Você pode usar replicação com ZFS, né? Você vai poder replicar informações hoje usando os próprios bricks lá do cluster, né? Mas já é uma pegada mais de réplica, mas a replicação eu considero uma replicação quando você pode programar ou manipular ela, né? Porque a replicação hoje de Ceph, quando fala de paridade de placement groups, por exemplo, você tem A para B ou C sempre de forma com validação de checksum entre objetos. Agora, quando eu pego uma replicação que eu posso programar, aí sim eu consigo definir um RPO e um RTO. Digo, isso aqui eu posso perder 15 minutos, eu posso? Aí a gente faz com a empresa isso. O que tu quer perder? Eu tenho casos hoje de cenários que a gente administra que tem, a cada 15 minutos tem replicação, a cada 5, a cada meia hora, a cada 1 hora, né? Então, é importante, o primeiro passo vir da empresa o seu plano de Disaster Recovery tá escrito, ter bem documentado qual é o RPO e o RTO de cada máquina virtual, né? Chegar na camada da infraestrutura, ver como que tu vai trabalhar, se vai ser a nível do bloco, da replicação do bloco, do storage inteiro, né? E também ao nível da aplicação. Quando vai para a aplicação, seja ela qual for, se for um banco de dados, você vai ter uma forma de replicar um banco de dados. Se for uma solução de web, por exemplo, você vai fazer uma alta disponibilidade com um HProxy, alguma solução que vai balancear e mantém as réplicas, né, os serviços ativos em diferentes locais, né? Formas de sincronizar isso, as aplicações muitas vezes tem nativo. Você está contratando uma solução, né, um determinado sistema que ele está a todo momento fazendo
fazendo o sync do banco de dados das configurações de web e outras configurações, né? Então, assim, entendo que a infraestrutura não pode simplesmente só depender da infraestrutura, né? Acho que é um conjunto, porque no momento que você bota toda a responsabilidade para a infraestrutura, dependendo, é claro, da tua arquitetura, da tua solução. Para algumas funciona muito bem. Digamos que 99% das situações, apenas a estratégia de alta disponibilidade de dados junto com alta disponibilidade da parte de computação, o computing, que é o processamento e memória, atende. Agora, cenários que são modificados em real time, database, que não pode perder nada, você talvez tenha que ter uma forma de descentralizar isso, usar uma replicação, né, de banco ou a própria solução distribuída que faça um cluster entre ela, né? Então é um cluster da aplicação em cima do cluster de infraestrutura, né? Então esta é uma forma, né, de fazer. Então isso é um tema que ele abrange, ele é muito amplo. A gente poderia talvez falar um dia inteiro sobre isso, das possibilidades. Eu sempre costumo dizer que não tenho não tem tem que ser essa forma, esse é o melhor para cada empresa. Por quê? Porque isso é uma regra. Talvez o meu RPO e o meu RTO é diferente da outra empresa. Então eu tolero, antigamente as empresas não toleravam, se via mais, claro, não todas, não generalizando, mas se via mais uma tolerância à perda de informações. Tem o backup de uma semana atrás, tem dia, ficou fora. Não, hoje está cada vez mais crítico isso. Você perder um minuto, muitas vezes uma empresa que tem muita gente lá trabalhando, muita gente que depende daquele sistema, um minuto cargas que foram despachadas, então isso é bastante, né, complexo. Então, nós aqui da Newfront, independente de todas as formas que temos de fazer, ou na camada de virtualização, ou na camada de aplicação, de serviço, né, eu sempre abordo esse tema lá no início com o cliente, a ponto de que ele tem que ter o seu RPO e seu RTO e seu plano traçado, né? Porque nós temos a nossa forma de prevenir, né, perdas, assim como o nosso cliente e os clientes dele têm outras formas. Aí tem as políticas de cada um, né? E é muito importante esse ponto. Eu já participei de projetos que tinha exatamente essa modalidade, né? Tinha uma clusterização de banco de dados. Na época foi utilizado o banco de dados Postgres, né? E além da replicação da própria infraestrutura, né, que já existia, nós tínhamos também a replicação dos bancos de dados no nível da aplicação do banco de dados, né? Era uma replicação bidirecional, ou seja, por qualquer lado que entrasse dados dentro desses bancos de dados, todos os dados eram replicados entre os seus bancos, entre os seus, digamos assim, os seus nodes dos seus bancos, né? E também nas suas infraestruturas locais. Eram geograficamente distintas, né? Então isso dava uma resiliência absurda de dados. Praticamente era muito mais de 100% de disponibilidade desse dado. E era exatamente dado crítico. Não podia ficar fora, eram dados de autenticação de usuário, né? Então tinha que existir, precisava existir essa resiliência desse dado. É interessante isso que tu fala, porque é bacana ver o que aí tu tocou num ponto sobre a aplicação e o merge essa replicação, digamos assim, uma replicação merge, né? Porque quando tu faz A para B é uma coisa, né? Mas como é que isso não fica numa situação de split brain, que divide, olha, quem é o dado real aqui, né? E essa comparação a nível da aplicação é muito interessante como ela trata, né? Porque muitas vezes você está entrando dado por um lado ou outro, mas qual é o dado, né? Essa soma de verificação do falso positivo, digamos assim, quem é o real nisso tudo? Como não confunde esse negócio, né? Isso é bastante interessante, né? Bem, agora eu queria fazer uma pergunta, e aí saindo um pouquinho do tema do Ceph, mas muito pouco. A gente percebeu aí nas últimas atualizações do PVE, né, do Proxmox, uma atualização bastante importante,
que foi uma feature nova, na verdade, né, que saiu, de migrações de máquinas do virtualizador do VMware para o PVE. Saiu uma feature nativa já, né? Ela ainda não está na interface web, né? Porém, eu acredito que ela esteja... Não, ela já está na interface web. Foi na atualização que eles fizeram na última. E eu queria que tu falasse pra gente como é que isso funciona, se isso realmente funciona muito bem, porque é um paradigma muito grande a questão de licenciamento, né? Da forma dos virtualizadores. Né? A gente sabe hoje da dificuldade que isso pode trazer. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, de como que funciona essa migração. Legal. Sabe, Alexandre, que agora eu vou aproveitar que tu falou sobre esse assistente. Esse é o assistente. Exato. E para quem tá nos assistindo aí, ó, nosso analista, o Everton, ele lançou um conteúdo recentemente sobre isso. Que legal, né? Cara. Lançou um conteúdo falando dando um overview sobre a ferramenta. Tá no nosso blog aqui, então quem acessar o nosso site vai ver que tá lá bem embaixo. Está o conteúdo lá. Eu vou complementar isso com um pouco da história, tá? Porque fiz muita migração, né? Nesses últimos anos aí de Newfront com o time, né? Mesmo o Alexandre, então, agora tá chegando agora, né? Bem novo no nosso time, então tenho que passar um pouquinho do que aconteceu lá atrás, mas assim, passamos muitas migrações. Migrações de VMware, né? KVM, diversas soluções, né? Porque nós atendemos de modo geral quase que 100% dos hypervisors aqui, mas a gente fez muito mais migração, Hyper-V também bastante, né? Mas essas migrações, as primeiras migrações que eu fiz de VMware, antes de ter o assistente agora, né? Eu acho legal porque o assistente vai ali next, e é isso aí, tem que funcionar, né? É pra funcionar, mas se não souber um pouco da contenção de I/O da infra, dá errado. Aí os caras, mas não funciona. Não funciona porque tá gargalando algo lá, né? Então, não pode sobrar pro hypervisor isso não pode ficar. Tem que saber o que tá acontecendo. Mas assim, falando um pouco desse processo, como que eu fazia? Eu conectava o Proxmox para um SSHFS dentro do Data Store, né? O VMware ele mapeia tudo em Data Store, embora ele possa consumir storage externos, mas tudo na maioria dos casos, quando armazenamento na barriga, ali tu faz o RAID, entregou ali, ele vira um Data Store, né? VMFS ali, e dentro desse Data Store ali, se tu logar com um root ali nele, dentro da CLI, tu vai dar um DF lá, tu vai ver o Data Store, né? As VMs tudo ali dentro. E aí o que eu fazia? Eu pegava o Proxmox VE e pegava a senha de root lá do VMware, habilitava o login root dele, o root login lá, e aí conectava, fazia um SSHFS, instalava o SSHFS dentro do meu Proxmox, montava ele num diretório, dava um mount ali, montava e enxergava todos os VMDK. E ali eu me divertia. Fazia a janela de migração com os clientes madrugada inteira. Migrava 30, 40, 50 VM no final de semana, né? De acordo com o downtime do cliente. Claro. Tô por ti, vamos tocar. E migrava, né? O time ia ali, começava as migrações. Então a gente pegava tudo lá dentro do VMware, VMDK, né? E o interessante que nisso a gente sempre usava o KM Import, né? Para quem trabalha aí com Proxmox ou tá conhecendo agora, tem um assistente ali tudo é Quick Emulator. Então, o KM Import é a ferramenta que você usa para importar um determinado disco. É uma das formas. Pode usar o QEMU direto lá. E aí, o que nós fazíamos? Como do lado do VMware vem VMDK, né? A gente pegava esses VMDKs, claro, com a VM desligada no lado do VMware, né? Porque senão ia dar problema. Fazia o QM Import já direto, né? Ele já entrava convertendo para RAW ali dentro, dependendo. Quando era CEF, ele já saía de VMDK convertendo para RAW, né? Ou muitas vezes a gente fazia isso já fazendo o QM Import com QM Convert. E se fosse se tivesse a necessidade de converter esse bloco, a gente também fazia o convert antes de importar. Mas basicamente era, conectou esse SSHFS, listou, pegava o VMDK, fazia o QM Import, ele caía dentro do storage ali. Feito isso, a gente criava uma conf
a conf, o ID dentro da máquina virtual, com a especificação, com os recursos que estavam lá no VMware. A máquina tem 4 GB, 8 GB de RAM, tantos processadores, mapeava o disco ali para dentro do storage, ligava a máquina, beleza. Linux, na maioria dos casos, subia. Alguns casos ali a gente, quando é Microsoft, tem que tratar antes de instalar o agente, né? Que tem o VMware Tools ali, fazia tudo isso. E para não dar uma telinha azul lá, a gente trabalhava antes, né? Antes de migrar, desligava a máquina virtual, desinstalava o VMware Tools e importava ela, ligava e depois instalava ali os drivers, tudo certinho ali, né? Além do VirtIO, o QEMU Guest ali, tudo ali direitinho na máquina virtual e migrava, show de bola. Aí, com isso, eu pensava lá, quando eu fazia esse processo, olha, se tivesse com um importador, ia nos ajudar bastante, né? E é óbvio, tem coisa que, quando pega muito no sysadmin aqui no nosso dia a dia, a gente sabe que em algum momento aquilo vai se tornar realidade. Sim. Isso é óbvio, tá? Se você tá fazendo algo que é recorrente, certamente tem mais milhares de pessoas também, colegas de profissão, fazendo a mesma coisa. Aí eu falei, isso aqui vai sair qualquer hora. E aí agora lançaram. Basicamente, o que faz? Sabe esse SSHFS que a gente fazia lá por baixo? Agora faz a interface. Tu bota o usuário, o IP, o data store. Ali, até nesse conteúdo do Everton que eu falei, tem direitinho ali o que faz. Tem os screens ali, tudo certinho, os prints. Basicamente, ele conecta no VMware, mapeia as VMs, tu enxerga na interface agora, e aí tu seleciona, ele fica um storage. Quando tu vai em Data Center Storage, tu adiciona um storage do tipo VMware. Aí tu monta ali, bota o usuário, o IP e tal, ele monta, ele fica ali no teu data center, um data center do tipo VMware. Quando você vai dar um browse ali no Data Store, ver o que está dentro do conteúdo, você lista todas as VMs, VMDK lá. E aí ali ele te dá a opção de fazer o import. Aí tem o Wizard, né? Então a ferramenta de importação, o que é? Ela facilitou o processo, né? Aquilo tudo que montava, fazia na mão, não precisa, agora tem um Wizard. Então esse setup, essa prévia tu faz ali, conclui, já classifica o tipo do SO, tudo. Então juntou a importação com a criação da conf, com o mapeamento das interfaces, e ele faz um progresso ali, tu dá um finish, né? E ele importa, beleza. Aí muito mais fácil a migração. Muito mais fácil. Agora tem opção de live ali, vai migrando, então tem algumas coisas aí, é bem interessante, mas isso facilitou bastante. E claro, agora teve uma, não sei se tu tá por dentro aí, mas a Broadcom agora teve uma fusão, uma aquisição, né? Broadcom agora, VMware e tal, e mudou algumas coisas no modelo de licenciamento, né? Então, para quem está buscando alternativa a um hypervisor, né? Que eu sempre falo, assina embaixo, uma migração para Proxmox é o que a gente mais indica aqui na NewFront, né? Então, ambiente hiperconvergente, escalável, migrar de VMware para Proxmox. Então isso e agora mais fácil ainda com o importador. E é mais um requisito positivo para migrar, né, do ambiente atual de VMware, né, para o PVE. Exatamente, eu apoio.